Bom, continuando aqui, escala de pH. O que significa pH? Toda vez que tiver um P minúsculo na frente de uma propriedade, significa que eu vou fazer o menos log dessa propriedade, tá? Então, o pH significa menos log da concentração de H+, ou H3O+, que é a mesma coisa. Então, POH, ou seja, menos log da concentração de OH-. Se eu tirar o log daqui, né, que é a propriedade logarítmica, eu vou ter que a concentração de H+ ou H3O+ é igual a 10 a menos pH. Essas propriedades aqui a gente vai usar, tá, para calcular concentração e calcular o pH de uma solução, determinar qual é o pH, se ela é ácida, se ela é básica. Tá? Então, nós vamos fazer aí umas contas, tá bem? Por exemplo, pKw da água. Significa que eu vou fazer uma propriedade matemática menos log de Kw. Qual que é o valor de Kw? 1,0 vezes 10 a menos 14. Se eu fizer o menos log de 1,10 vezes 10 a menos 14, eu vou chegar no valor de 14. Isso medido a 25 graus, tá bem? Então, qual que é o pH da água pura a 25 graus Celsius? Bom, a água pura, ela tem alta ionização. Então, o que eu quero? A concentração, né, do H+, que é esse cara aqui. Então, o pH da água, na verdade, o que eu estou medindo? A concentração de H+, que veio da autoionização da água. Então, como esses dois são iguais, nós temos o quê? A concentração de H+ é igual a 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Isso é experimental, que a gente falou nos slides anteriores. Então, o que é pH? Menos log da concentração de H+. Qual é a concentração de H+? Está aqui, ó, 1,0 vezes 10 a menos 7 mol. Aí eu vou colocar pH menos, tá aqui, ó, e o log de 1,0 vezes 10 a menos 7. Calculando esse log aqui, vou chegar no valor de menos 7. Com o menos que vem da fórmula, vai dar um pH igual a 7, pH neutro, né? Então, quando a gente calcula o pH da água, significa que a gente está medindo o H+ vindo da autoionização da água. Assim que calcula o pH da água pura, né? Então, agora, qual é a concentração de H+ da água pura quando o pH é igual a 7? A mesma temperatura. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou dando uma informação que o pH é 7 e eu quero saber a concentração de H+, que é o inverso, né? Então, como tem aqui, ó, nessa propriedade, tá? Eu tenho a concentração de H+, e tenho o pH. Perdão, eu quero a concentração de H+, e tenho o pH. Então, é só substituir nessa fórmula aqui que nós vamos chegar nesse valor. Então, concentração de H+ é o que eu quero. Eu tenho que a concentração de H+ é 10 a menos pH. Qual que é o pH? O pH é 7. Menos 7, faço a conta. Quanto que dá esse valor? 1,0 vezes 10 a menos 7, né? É o mesmo valor aqui. Ó. Tá? Então, a concentração de H+ é 1,0 vezes 10 a menos 7 da água pura. Aqui uma informação importante. A autoionização da água, né, o Kw da água, que na verdade a gente já viu que é o produto, né, da concentração do H+ com a concentração do H-. Se eu fizer log, né, fizer log daqui, uma propriedade matemática dos log, se eu colocar log de produto, na verdade eu estou colocando log da soma. Tá? Então eu coloco menos log de Kw, menos log do produto de H3O+ e OH- vira menos log mais log. Então, o menos log desse aqui mais menos log desse aqui. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? O que é menos log de alguma coisa? É o P, né? PW, a gente acabou de ver. Então, PW é igual pH mais POH. O que é o PW? PW é menos log de 1,0 vezes 10 a menos 14. A gente sabe qual é o valor de Kw, né? Que já foi apresentado anterior. E o menos log. Esse valor dá para calcular. Qual que é a concentração de H+ da água pura? 1,0 vezes 10 a menos 7.
Qual é a concentração de OH- da água pura? É o mesmo, né? Os dois são iguais. Então, se eu fizer log daqui e log daqui, vai dar 7 mais 7. E esse aqui, 14. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui? Que o pH mais o pOH é igual a 14. Se eu tiver uma informação que eu tenho o pOH, mas não tenho o pH, eu consigo achar por essa igualdade aqui. Tá? Então, lembrando, para esses sistemas, o pOH mais o pH é igual a 14, tá? Que é igual ao pKw da água. Então, nessa tabela tem várias informações. Quando a concentração de H+, toda vez que eu falar H+, podem entender como H3 ou mais, tá? Então, não vou ficar repetindo isso, tudo bem? Então, concentração de H+, for maior que a concentração de OH-, como a gente viu nos primeiros exercícios, é uma solução ácida. Ou seja, o pH vai ser menor que o pOH. Tá? Se eu aplicar aqui o menos log. Se as duas concentrações forem iguais, eu vou ter o pH igual, né? Então é neutro, que vai ser 7. Se uma solução é básica, significa que a concentração de OH- é maior que a concentração de H+. Ou seja, o meu pH é maior que o pOH. Tá? Isso medido a 25 graus. Tudo bem? Então, num pH ácido, vai ser menor que 7. Num pH básico, vai ser maior que 7. Tá? E no pH neutro, é igual. Tudo bem? Isso aqui é uma tabela que tem os vários pH das soluções mais comuns que a gente encontra no dia a dia. Suco gástrico, suco de limão, tá? E os pHs aqui. Tá? E a concentração de H+, da onde que a gente tira. Vocês podem ver que vai do mais ácido, passa pelo neutro e vai para o mais básico. Observem que vai de 0 a 14. Tá? E o pOH inverte, né? Um pOH 0 a 14. Tá? Observem que a soma sempre dos dois dá 14. Ó. Tá? Então, são valores que essas tabelas que a gente pode usar. Vamos lá, mais um exercício. Qual o pH de uma solução ácida de concentração de H+, 1,0 vezes 10 a menos 6 molar, a 25 graus Celsius? Então, olhando o enunciado, eu estou pedindo o pH de uma solução, já estou dando uma informação, é ácido. Tá? Se a solução é ácida, e a gente viu nas tabelas anteriores agora, o pH vai ser menor que 7. Né? Então, já é uma informação importante para a gente conferir no final, se deu certo. Então, a concentração de H+, está aqui. Então, o que é o pH? O pH é menos log da concentração de H+. Substituo. Menos que vem da fórmula, menos log de 1,0 vezes 10 a menos 6, que é a concentração de H+, e faço a conta. Menos com menos dá mais pH 6. Bateu? Bateu. Então, é uma solução ácida. Agora, qual o pH de uma solução básica de concentração de hidroxila, OH-, 2,0 vezes 10 a menos 3 molar? Eu estou pedindo pH e eu estou dando o valor de a concentração de OH-. Lembrando, né? pH é menos log de H+. Eu não tenho OH+ aqui. Então, o que eu faço? Eu calculo o pOH. Então, pOH é menos log da concentração de OH-. Substituo o valor aqui. O pOH meu vai dar 2,7. Tá? 2,7. Pela essa relação aqui, ó, pH mais pOH é 14, se eu tenho esse valor aqui, substituo nessa correlação. Tá? Então, 14 é igual pH mais 2,7. Então, meu pH, que é a concentração, né, de H+, é 11,7. Lembrando, né, se o pH deu acima de 14, de 7, é básico. Então, bateu? Bateu. Então, tá? Tomem cuidado com isso, que às vezes eu peço pH e dou a informação da hidroxila. Tem que fazer a correlação aqui com a soma do 14. Tá? Essas ionizações de ácido forte, o ácido e a base forte, né, como já foi falado, ela está 100% ionizada. Constante de ionização para ácidos fracos e bases fracas significa que o ácido ou a base fraca ela está em equilíbrio com os seus íons.
não está 100% ionizado. Pode ver que tem um equilíbrio aqui. O ácido acético, quando está em água, né, solução aquosa, ele forma esse acetato mais H+, ou H3O+, né? Mas também forma ácido acético e água. Então, existe um equilíbrio aqui. Então, essa constante que a gente chama constante ácida, para esse caso aqui, o que é? A concentração dos meus produtos, né, o produto das concentrações dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. Lembrando, né, a da água não vai entrar no valor aqui, porque a água é pura, substância pura, e a atividade dela é 1. Então, colocar 1 aqui é a mesma coisa que é nada. Então, não precisa. Então, a constante ácida de um ácido fraco é calculada dessa forma. Aqui tem alguns valores de ácidos fracos, o fluorídrico, nitroso, acético, e os valores deles. Ó. O pH, tá? E os valores das constantes. Foi calculado dessa forma aqui. A mesma coisa acontece com a base. Né? A base fraca, ela está em equilíbrio com seus íons. E a constante, que a gente chama constante B, de base, né? Que é uma constante de equilíbrio, na verdade, para uma base fraca, de novo, o produto das concentrações dos produtos dividido pelo produto das concentrações dos reagentes. A água está pura, atividade 1. Então, só vai o NH3. E faço essa correlação. Essa aqui é a minha constante básica. No caso da amônia aqui, ó, nós temos uma constante básica de 1,8 vezes 10 a menos 5. E o pK dela, né, o pK de base, dá 4,74. Façam as contas para vocês verem isso aqui. O pKb, na verdade, é o menos log desse valor. Né? Fazendo o menos log desse valor, com certeza vocês vão chegar no valor de 4,74. Então, resumindo a definição de ácido e base, né? Duas substâncias que são diferentes por apenas um próton são conhecidas como um par conjugado ácido-base. O que é isso aqui? Ó? Diferentes de apenas um próton. Observem esse sujeito aqui e esse sujeito aqui. A diferença entre esse cara e esse cara aqui é um próton, diferentes por apenas um próton. Então, eles são par ácido-base conjugado. Esse aqui e esse aqui, qual a diferença entre eles? Também é apenas um próton. Esse aqui tem um a menos, esse aqui tem um a mais. Então, eles são par ácido-base conjugado. Olhando agora para esses dois sujeitos aqui, né? Quem é ácido? É o que vai doar prótons, né? Então, se ele vai doar prótons, ele vai ficar sem, tá aqui. Então, esse é o ácido. Quem é a base? Que vai receber prótons. Então, nós temos a diferença é apenas um próton. Ácido, base. Né? Um ácido reagindo com a base. O ácido gera uma base conjugada, né? Que agora, base, par de elétrons que pode doar. E a base vai gerar um ácido conjugado. Tá? Pode gerar doar um próton aqui. Então, é isso que chama par conjugado ácido-base. Tá? Difere apenas um próton. E, finalizando, pessoal, o que é uma substância anfótera? Substâncias anfóteras podem comportar como ácido ou como base. Depende da situação em que ela se encontra. Por exemplo, a água aqui. Ó. A água, nesse caso que está reagindo com HCl, que é um ácido, está se comportando como base. Né? E a água, nesse caso, está reagindo com uma base, está se comportando como ácido. Então, substâncias anfóteras são substâncias que podem se comportar como ácido ou como base. Então, aqui nós encerramos essa parte de ácido-base. Tá? E estamos quase finalizando todos os tópicos.